Sons de engrenagens rangendo e suaves sussurros de vento preenchem o ar, enquanto esboços meticulosos de máquinas voadoras, desenhados à mão, ganham vida em uma tela imaginária. De repente, essas imagens antigas se transformam, com transições fluidas, em drones modernos, zumbindo com precisão no céu azul. É um contraste fascinante que nos leva a uma questão fundamental. Quem foi a mente por trás dessa ponte entre o passado e o futuro? Estamos aqui para desvendar o enigma de Leonardo da Vinci. Não apenas o artista imortalizado pela Mona Lisa, mas o engenheiro, o cientista, o inventor cujas ideias estavam séculos à frente de seu tempo. Imagine um homem que, no auge do Renascimento, concebeu o voo vertical, a hélice aérea, e máquinas que hoje vemos voando sobre nossas cabeças. Sim, estamos falando de como suas invenções, desde o revolucionário parafuso aéreo a conceitos de veículos voadores, ecoam de forma surpreendente nos drones e em toda a tecnologia aérea que define o nosso presente. A promessa é clara. Vamos explorar a mente de um gênio que transcendeu as limitações de sua era. Será que Da Vinci realmente previu o futuro? Ou apenas nos mostrou o caminho para ele, pavimentando a estrada para inovações que só seriam possíveis centenas de anos depois? Essa é a curiosidade instigante que nos guiará. A relevância de pensar fora da caixa, a persistência na inovação, a curiosidade insaciável. Essas são as características que definem Leonardo e que continuam a inspirar cada um de nós hoje, impulsionando a humanidade para a frente. Da Vinci não era apenas um observador. Ele era um visionário que via o invisível e sonhava com o impossível. Sua obsessão com o voo é um fato pouco conhecido, mas crucial para entender sua genialidade. Ele passava horas estudando a anatomia dos pássaros, dissecando suas asas, observando cada movimento, cada corrente de ar. Seus cadernos estão repletos de anotações sobre a mecânica do voo, com desenhos que detalham a estrutura óssea e muscular, a aerodinâmica das penas e a forma como o ar interage com as superfícies aladas. Essa dedicação minuciosa não era apenas um passatempo, era a base empírica para suas máquinas voadoras. Ele acreditava que o segredo do voo humano estava na compreensão profunda da natureza, e não em meras invenções mecânicas sem base biológica. Ele não apenas sonhava em voar, ele projetava como voar. Seus esboços não eram fantasias, eram estudos de engenharia detalhados com uma precisão que beira o assombroso para a época. Ele queria replicar a eficiência e a leveza das aves, mas com a força e a inteligência humanas. Essa busca incansável pelo impossível, o desejo de conquistar os céus, é o que o conecta diretamente com os engenheiros e inventores de hoje, que continuam a desafiar os limites da gravidade. Antes de continuarmos nossa jornada fascinante por essa mente brilhante, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é fundamental para que possamos continuar explorando as maravilhas do conhecimento. A paixão de Da Vinci por desvendar os mistérios do voo humano o levou a criar conceitos que, em sua essência, são os precursores de tecnologias que dominam nossos céus hoje. Do helicóptero ao planador, ele antecipou princípios que só seriam compreendidos e aplicados séculos mais tarde. Ele era um homem que olhava para o céu e via não um limite, mas um convite à inovação, à aventura. Seus desenhos são um testemunho de uma mente que se recusava a ser limitada pelas convenções de sua era. Ele não apenas sonhava com o voo. Ele o desenhava, o teorizava e nos legou a semente de um futuro que só agora estamos começando a colher. A Itália renascentista, um caldeirão de ideias e efervescência cultural, serviu de berço para mentes brilhantes como a de Leonardo da Vinci. Era um período de redescoberta do conhecimento clássico, de avanços artísticos e científicos sem precedentes. Nesse ambiente vibrante,
onde a beleza da arte se entrelaçava com a lógica da matemática e a curiosidade pela natureza, a mente de Leonardo floresceu. Ele não era um produto isolado, mas o ápice de uma era que valorizava a exploração e a inovação. Sua curiosidade era insaciável, uma chama que o impulsionava a questionar cada fenômeno, a observar cada detalhe do mundo ao seu redor. A metodologia de Da Vinci era única, uma fusão de observação aguda, experimentação prática e um registro meticuloso de cada descoberta. Ele não aceitava dogmas, preferia a evidência, o teste, o porquê e o como. Seus cadernos, hoje conhecidos como códices, são testemunhos incríveis dessa metodologia. São repositórios de ideias, esboços, anotações e invenções que abrangem desde a anatomia humana e a botânica até a engenharia militar e, claro, o voo. Muitas dessas anotações eram indecifráveis para a sua época, escritas em espelho e repletas de códigos pessoais, guardando segredos que só seriam plenamente compreendidos séculos depois. Entre as páginas desses códices surge a imagem hipnotizante do parafuso aéreo. Este é, sem dúvida, um dos conceitos mais revolucionários de Da Vinci. O desenho mostra uma máquina com uma grande hélice em espiral, que ele imaginava girar rapidamente para apertar o ar e assim elevá-la. A semelhança com o helicóptero moderno é assustadora. Embora seu projeto carecesse de um motor potente o suficiente para girar a hélice com a velocidade necessária e de materiais leves que suportassem o voo, o princípio aerodinâmico fundamental, o de criar sustentação através da rotação de uma superfície, é o mesmo que impulsiona os helicópteros de hoje. A diferença é que Da Vinci concebeu uma hélice única e massiva, enquanto os helicópteros modernos usam pás mais finas e eficientes. Mas a ideia central é inegável. Além do parafuso aéreo, Da Vinci explorou outras fascinantes máquinas voadoras. O ornitóptero, por exemplo, era uma tentativa de replicar o voo dos pássaros, com asas que batiam, inspiradas diretamente na observação detalhada da natureza. Ele também desenhou planadores, antecipando os princípios do voo sem motor, utilizando as correntes de ar. Embora essas invenções não pudessem ser construídas ou testadas com sucesso em sua época, devido às limitações tecnológicas, a ausência de motores leves e potentes, a falta de materiais adequados e um conhecimento teórico ainda embrionário sobre a aerodinâmica, a ousadia e a precisão de seus projetos são notáveis. A verdadeira genialidade de Da Vinci reside não apenas em seus desenhos, mas na influência invisível que suas ideias semearam. Mesmo que suas máquinas não voassem, elas plantaram as sementes para futuras gerações de inventores e engenheiros. Ele foi um dos primeiros a entender a aerodinâmica, mesmo sem ter o termo. Sua observação da natureza, da forma como o vento interage com as asas dos pássaros e com as folhas das árvores, permitiu-lhe intuir princípios que só seriam formalizados séculos depois por cientistas como Newton e Bernoulli. Ele compreendeu que o voo não era magia, mas física, um equilíbrio delicado de forças e movimentos. O legado de Da Vinci é um lembrete de que a inovação muitas vezes começa com uma visão que transcende o presente, um sonho que desafia as limitações. Suas ideias, embora não realizadas, serviram como um farol, iluminando o caminho para aqueles que viriam depois. Ele nos mostrou que a inspiração pode vir de qualquer lugar, da natureza, da arte, da pura curiosidade, e que a persistência em perseguir essas ideias, mesmo diante de obstáculos intransponíveis, é o verdadeiro motor do progresso. Do sonho antigo à realidade moderna, a conexão entre Da Vinci e o presente é inegável, e é essa ponte que continuaremos a explorar. É aqui que entramos no século XXI, onde o parafuso aéreo de Da Vinci encontra sua plena realização. Os drones modernos,
com suas hélices giratórias, são a materialização direta do princípio de voo vertical que ele imaginou. Ao observar os esboços de Da Vinci e compará-los com protótipos iniciais de drones ou helicópteros, a semelhança é impressionante. A ideia central de uma força rotativa empurrando o ar para baixo, gerando sustentação, é a espinha dorsal de ambos os conceitos. Da Vinci, com sua intuição genial, antecipou a mecânica que hoje permite que essas pequenas máquinas voem com precisão e agilidade. A inovação e a inspiração que fluem dos cadernos de Da Vinci continuam a guiar engenheiros e designers de veículos aéreos não tripulados. Sua abordagem multidisciplinar, que combinava arte, ciência e engenharia, é um modelo para o desenvolvimento tecnológico de hoje. Ele nos ensinou que a melhor solução, muitas vezes, reside na interseção de diferentes campos do conhecimento. O gênio incompreendido, como muitos o chamavam, era demais para sua época. Suas ideias eram tão avançadas que a tecnologia da Renascença simplesmente não conseguia acompanhá-las. Somente agora, com materiais leves e resistentes, motores elétricos eficientes, baterias de alta capacidade e sistemas de controle computadorizados, nossa tecnologia consegue finalmente alcançar e concretizar a sua visão. As aplicações atuais dos drones são vastas e surpreendentes, e é fácil imaginar como Da Vinci, com sua mente curiosa e inventiva, poderia ter previsto muitas delas. Na agricultura, drones monitoram plantações, otimizam a irrigação e detectam pragas, aumentando a produtividade e a sustentabilidade. Na segurança, eles patrulham áreas remotas, auxiliam em operações de busca e salvamento e monitoram eventos. No entretenimento, capturam imagens aéreas espetaculares para filmes e vídeos. E em um futuro não tão distante, já estão sendo testados para entregas de mercadorias, transformando a logística e o comércio. Da Vinci, que projetou máquinas para diversas finalidades, desde a guerra até a produção, certamente apreciaria essa versatilidade. Olhando para o futuro do voo, e dos drones em particular, a curiosidade e o espírito inovador de Leonardo da Vinci permanecem incrivelmente relevantes. Estamos apenas no início de uma revolução aérea, com avanços em inteligência artificial, autonomia e miniaturização, prometendo transformar ainda mais nossa relação com o céu. O conceito de mobilidade aérea urbana, com táxis voadores e frotas de drones trabalhando em conjunto, está se tornando uma realidade tangível. E em cada um desses avanços, podemos traçar uma linha direta de volta aos esboços de um homem que ousou sonhar com máquinas que voavam. A história de Leonardo da Vinci é um poderoso convite à reflexão sobre a importância da multidisciplinaridade e da visão de longo prazo para a inovação. Ele não se limitava a uma única área do conhecimento, e sua capacidade de conectar ideias de diferentes campos foi o que o tornou um inovador tão prolífico. Ele nos ensina que a verdadeira inovação raramente acontece em silos. Ela floresce em mentes abertas, dispostas a explorar, a questionar e a experimentar sem medo do fracasso. O legado de Leonardo da Vinci não é apenas o que ele fez, mas o que ele nos inspira a fazer. Ele é o gênio que nos mostra que o futuro está sempre em construção e que as sementes da inovação são plantadas muito antes de podermos colher seus frutos. Sua vida é um testemunho de que a imaginação, combinada com a observação meticulosa e a persistência, pode transcender as limitações de qualquer época e moldar o mundo de maneiras que seus contemporâneos jamais poderiam conceber. Ele era, e continua sendo, o visionário além do tempo, cujo parafuso aéreo nos levou aos drones do futuro.